Então, pessoal, nesse vídeo eu vou estar explicando um pouquinho para vocês mais do gerenciador de janela i3, tá? Que é o gerenciador que eu uso. Uh, então, eu vou mostrar um pouco dos meus arquivos de configuração nesse vídeo, tá? Geralmente, o nosso arquivo de configuração do i3, ele fica na pasta, no nosso home, na pasta, antigamente era uma pasta .i3, no arquivo config. Hoje em dia, tá? Geralmente é na pasta .config no nosso diretório home e 3 no arquivo config, tá? Deixa eu entrar nesse diretório aqui. Então, vou fazer uma listagem. Tem o arquivo config ali. E esse é o meu arquivo de configuração do i3, então. Tá? Vou ir passando aqui pelas coisas, explicando para vocês o que é cada coisa, certo? Aqui, meu arquivo de configuração, eu vou deixar o meu link do meu repositório no GitHub, que tem todas as minhas configurações da maioria das aplicações que eu utilizo, tá? Aqui, então, a gente vai setar, tá? A gente vai colocar qual que vai ser a nossa tecla a nossa mod que seria a nossa tecla de modificação, que vai modificar a tecla que a gente vai teclar junto com essa tecla de modificação. Aqui eu setei para tecla mod 4. Mod 4, a maioria dos gerenciadores de janela, quer dizer que é a tecla super. Tá? Se eu tivesse colocado mod 1, seria a tecla Alt. Então todos os meus comandos eu ia fazer junto à tecla Alt. Tá? Aqui eu estou setando qual é a fonte, tá? Que vai aparecer no meu i3. Tá? Eu setei para essa fonte aqui, Mononoke Nerd Font, mono, tá? No tamanho 13. Então essa que é a sintaxe para a gente colocar. É bem parecido com um shell script, na verdade, a configuração do i3. Tá? Aqui eu só estou iniciando, tá? O aplicativo, quando inicia o i3, o aplicativo de bloquear a tela. Tá? Aqui então eu uso o Pulse Audio Control, tá? E coloco para as teclas de volume, tá? De aumentar volume, diminuir volume, de mutar, para elas funcionarem aqui no i3. Então eu sempre tenho que colocar, tenho que deixar essas linhas aqui na minha configuração para essas teclas funcionarem, que são aquelas teclas que a gente aperta junto com o FN e as teclas F1, F2, F3 ali que tem, que se algum de vocês tem notebook, vocês sabem que tecla que eu tô falando, certo? Aqui, Floating Modifier é a tecla mod, né? Que seria o quê? Quando eu tenho alguma janela flutuante, se eu quiser mover ela, eu tenho que segurar a minha tecla modificadora, que no caso é a tecla super, a tecla do Windows, que algumas pessoas chamam, e então arrastar a janela como eu quiser. Por exemplo, aqui, se eu abrir o Vert Manager, ó, se eu quiser mover ela, porque ela tem a barra, nem toda aplicação tem, eu posso mover. Mas se eu segurar a tecla super e arrastar clicando com o mouse, eu posso arrastar essa janela que ela abre flutuante pra mim, tá? Mais abaixo aqui, mod Enter para abrir o terminal, eu estou usando o ST, tá? Que é uma das ferramentas lá da equipe do Suckless. Mod Z, aqui eu executo o scrot e digo para ele colocar o output da imagem nesse arquivo aqui com essa sintaxe, que já vai com a data automaticamente. Aqui é para eu fechar a janela que está aberta. Aqui é para eu abrir executar o Rolf. Esse parâmetro aqui no Startup ID, vocês devem estar vendo em vários, tá? É para ele não ficar sinalizando que o arquivo está abrindo. Ó, porque se eu for ficar abrindo alguma coisa, quando ele estiver carregando, ele vai ficar com um reloginho girando, tá? E tu não quer que isso aconteça sempre que tu abre alguma aplicação. Então é bom sempre botar esse no Startup ID, que ele não vai ficar sinalizando que tu tá abrindo algum aplicativo. Aqui é os meus comandos de foco, para mudar o foco, mudar a janela. Para eu entrar no modo full screen, tá? Por exemplo, se eu quiser entrar com esse terminal no modo full screen, eu posso clicar Super F, tá?
entrei no modo full screen, e se eu quiser sair, eu super F também, e eu saí agora do modo. Aqui, se eu quiser usar algum outro modo do i3, que tem o modo de stack, tá? Vou mostrar pra vocês se eu apertar mod S. Eu entrei no modo stack, vocês podem ver que agora as janelas ali em cima, elas mudaram. Se eu der um super J, eu abaixo, ou super K também, vou pra cima, mas como tem duas janelas só, não muda muito, ok? Se eu clicar super W, eu vou para os tabs, ok? Então, agora é para o lado. Mas o tab e o stack eles são bastante parecidos. Se eu quiser voltar para o meu modelo normal, super E, ok? Se eu quiser deixar uma janela flutuante, eu posso usar super shift espaço. Aqui tem algumas outras. Aqui são as variáveis das minhas áreas de trabalho. Se eu quisesse mudar o nome de alguma, eu poderia. Não é assim na configuração padrão, tá? Se eu quiser mudar o nome de alguma, é muito fácil. É só mudar o nome aqui entre as aspas, tá? Aqui as binds para eu mover as janelas. E aqui, com esses parâmetros aqui, eu consigo abrir alguma janela automaticamente em modo flutuante, certo? Então, minha calculadora aqui, vocês podem ver essa linha aqui, ó. Essa linha aqui, se eu abrir o Calculator, que é a minha calculadora, vocês podem ver que ela já abre flutuante, ok? Eu posso mover ela aqui com o super clique do mouse e o movimento, fechar ela, ela já abre automaticamente flutuante. Aqui tem o Resize Mode, que eu não uso muito, tá? Aqui dá pra gente setar as cores, tá? Que nosso i3 vai ter. Aqui a barra, tá? O i3 Blocks, que eu vou mostrar pra vocês agora. Já a configuração do meu i3 Blocks, que é essas coisas que aparecem aqui em cima, certo? Essas informações. Aqui são os gaps, né? Que seriam essas linhas aqui, esses espaços aqui no meio, tá? Entre as janelas. Aqui eu tenho alguns aplicativos aqui em cima que eles abrem quando eu inicio o i3, né? Que no caso são o script do layout mastering stack que eu uso, o meu compositor, né? Para eu ter transparência em algumas janelas, né? Para eu evitar que tenha algum flicker na tela, alguma coisa assim. O FEW, o FE, né? Que ele vai setar o meu wallpaper sempre que eu abrir o i3. E o Redshift, que é aquele aplicativo para diminuir um pouco da luz azul, né? Da tela, certo? Então, mais ou menos a minha configuração do i3 é isso. E na minha configuração do i3 Blocks, eu deixo os meus blockets, né? Que seriam cada um desses pontos aqui, ó, na pasta user share i3 blocks, tá? Aqui são os blockets que eu tenho, eu não uso todos, né? Mas eles vêm alguns por padrão no i3 blocks. Então vocês podem ver aqui que alguns eu utilizo comandos e alguns eu utilizo o script mesmo dessa pasta aqui. Por exemplo, o de mostrar o kernel, eu uso esse script aqui, tá? Deixa eu abrir para vocês o script. Vocês podem ver que é um bash script bem simples, tá? Que eu declaro então essa variável kernel version, né? Que seria a versão do kernel. Qual vai ser o valor dela? Vai ser o output do comando uname-r, né? E depois eu dou um echo, né? Que seria o comando de imprimir do bash. O comando de printar alguma coisa, eu printo essa variável e ele vai printar então aqui, ó, 5.7.2 art 1.1, que seria a versão do meu kernel, tá? Tem alguns outros aqui, não vou passar por todos, mas é mais ou menos isso aqui, a configuração de 3 blocos. Daí você
pode digitar todos esses blockets, as cores deles, e deixar como você quiser. O vídeo já está se estendendo bastante, tá? Então eu vou encerrar ele por aqui. Se vocês tiverem alguma dúvida, podem deixar nos comentários, tá? Mas eu não sei se eu vou fazer mais vídeos, né, em relação ao i3. Vou ver agora sobre o que eu vou fazer vídeo, tá? E se vocês tiverem alguma sugestão, podem deixar nos comentários. Mas por hoje, então, seria isso, tá? E obrigado por assistir.